Por mais magníficas que sejam as celebrações, no cerne da pompa está uma mensagem simples: o serviço. Quando a filha de Camila insultou a princesa Ana, ninguém esperava o que o príncipe William iria fazer a seguir. O Palácio de Buckingham sempre foi um lugar onde a tradição se encontra com a tensão. Mas por vezes o drama familiar revela-se de formas que nenhum protocolo consegue esconder. O que começou como um acontecimento público transformou-se no tipo de situação que a família real mais teme. Um escândalo que envolva um dos seus. A faísca veio de Laura Lopes, filha de Camilla, cujo comentário áspero dirigido à princesa Ana atingiu mais profundamente do que qualquer um esperava. Laura Lopes manteve-se frequentemente à margem da vida real. Não é estilizada como uma princesa, nem aparece sob os holofotes como William, Kate ou Anne. Em vez disso, vive a sua vida principalmente como cidadã, curadora de arte e mãe de 3 filhos. No entanto, devido ao casamento da sua mãe com o rei Carlos, não consegue escapar completamente da órbita da monarquia. Os seus filhos foram vistos até durante a coroação de Carlos, a desempenhar papéis importantes. Esta ligação significa que, sempre que Laura pisa espaços reais, as suas palavras carregam um peso que nem sempre pretende. O evento em questão foi uma reunião no castelo de Windsor, marcando um dos muitos marcos de caridade da princesa real. A princesa Ana, admirada pela sua incansável ética de trabalho, completou recentemente o seu 20 noivado, um número impressionante que comprova porque é frequentemente chamada de a realeza que mais trabalha. Há uma razão para a princesa Ana ser chamada de a realeza que mais trabalha, pois, além de estar envolvida com mais de 300 instituições de solidariedade, realiza mais eventos do que qualquer outro membro da realeza. A recepção reuniu familiares próximos, membros da realeza e alguns convidados. O objetivo era ser um momento de reconhecimento pelas décadas de dedicação de Anne ao serviço, especialmente o seu trabalho com a Save the Children e as suas inúmeras viagens internacionais. O príncipe William compareceu no evento em apoio da tia. William sempre demonstrou um profundo respeito por Ana. Reconhece como a sua atitude pragmática e coerência mantiveram a monarquia firme, mesmo em tempos turbulentos. Para William, Ana representa o dever na sua forma mais pura. Admirava-a quando criança, observando-a competir em provas equestres. E, como adulta, apoiava-se frequentemente no exemplo dela para lidar com as suas próprias responsabilidades crescentes. Naquele dia, não esperava nada além de admiração pela tia. Em vez disso, foi apanhado de surpresa. Laura, que tinha sido convidada por influência da mãe, estava entre um pequeno grupo quando fez o seu comentário. Ela terá comentado como a abordagem antiquada de Anne em relação ao dever estava desajustada da Grã-Bretanha moderna. Ela sugeriu que os membros mais jovens da realeza, como William e Kate, trouxeram uma energia mais renovada, sugerindo que o estilo de vida de Ana pertencia a outra era. As palavras foram proferidas casualmente, quase como se ela estivesse a conversar informalmente, mas carregavam uma dor que aqueles que a rodeavam não deixaram passar. Para qualquer outra pessoa, tal comentário poderia ter sido ignorado. Mas Ana não é uma realeza comum. Dedicou a vida ao serviço, sem se importar muito com a moda ou a popularidade. Ela não procura aplausos nem se entrega às exibições sumptuosas. Minar isto em público, mesmo indiretamente, era questionar a própria base da sua identidade. Alguns convidados congelaram de desconforto. Outros desviaram o olhar, esperando que o momento passasse. Mas William ouviu cada palavra. A reação do príncipe foi imediata. William é conhecido pelo seu tom comedido, pela sua capacidade de manter a calma em público, e o seu treino ensinou-o a acalmar em vez de inflamar. No entanto, por detrás desta compostura, esconde-se uma lealdade feroz para com as pessoas que ama. E Ana sempre foi um desses pilares na sua vida. O que piorou a situação foi que a própria Anne estava por perto. Não reagiu externamente, mantendo a compostura estoica pela qual é conhecida. Mas aqueles que a conhecem bem puderam sentir o ligeiro aperto dos seus lábios. A subtil firmeza na sua postura. Anne sofreu críticas ao longo da vida, desde ser preterida em favor dos irmãos, até ser questionada sobre as suas escolhas pessoais. Mas ouvir isso de dentro do círculo familiar, num ambiente tão público, foi uma dor diferente. Para William, o insulto era inaceitável. Via em Ana uma mulher que defendera a coroa no meio de tempestades muito mais duras do que qualquer outra que Laura já enfrentara. Não podia ficar em silêncio enquanto alguém sem cargo oficial a minava à frente dos outros. Mas Guilherme também conhecia os perigos de um confronto público. Crescera a observar como um momento de descuido podia dominar as manchetes e definir narrativas. Mesmo assim,
A sua raiva era evidente para qualquer pessoa que estivesse por perto. Os seus punhos cerrados, a agudeza do olhar e a forma como se aproximava de Laura demonstravam que não era algo que pretendesse ignorar. A tensão espalhou-se rapidamente. As conversas à volta deles vacilaram. As taças de champanhe permaneceram intocadas e os olhares alternavam nervosamente entre William e Laura. Era o tipo de momento que o palácio teme, conflitos internos expostos aos forasteiros. E embora William não tenha levantado a voz, o silêncio que se seguiu às palavras de Laura tornou a sua fúria mais alta do que qualquer explosão poderia ter feito. Anne, sempre pragmática, tentou fazer avançar a noite. Desviou a atenção do grupo para o seu trabalho, recordando histórias das suas primeiras viagens com a Save the Children e agradecendo àqueles que a apoiaram. Era a sua forma de acalmar o ambiente, mas o clima mantinha-se tenso. William permaneceu por perto, com os seus instintos protetores mais apurados do que nunca, determinado a não deixar que o insulto desaparecesse sem que o reconhecesse. Nessa noite, no Castelo de Windsor, a raiva de William tornou-se uma história por si só. Um sinal de que as fraturas sob a superfície real estavam longe de estar curadas. Mas isto era apenas o início. Na manhã seguinte, William solicitou uma audiência privada com Anne. Passara boa parte da noite a repassar o momento, com os seus instintos protetores aguçados a cada pensamento. William não é de procurar confrontos por si só, mas a sua lealdade leva-o muitas vezes a agir rapidamente quando as pessoas próximas se sentem magoadas. Anna, por sua vez, não ficou surpreendida. Conhecia o sobrinho o suficiente para sentir que ele não deixaria o assunto passar. Quando se encontraram na sala de estar privada de Anna, em Gatcombe Park, a princesa real manteve-se calma como sempre. Ela ouviu em silêncio enquanto William começava a falar. A sua frustração transbordando em frases curtas, mais firmes. Disse-lhe que não conseguia compreender por que razão Laura, que devia a posição da mãe inteiramente ao casamento de Carlos, teria a ousadia de criticar alguém que tinha trabalhado mais do que quase todos os outros da família. Anne, fiel à sua personalidade, ignorou o insulto. Habitue-se, William, disse ela simplesmente. As pessoas pensam sempre que sabem como deve ser esse trabalho. Para Anne, o comentário de Laura foi apenas mais um numa longa série de despedimentos que já tinha sofrido. Mas William não estava satisfeito. O seu respeito pela tia era demasiado grande para permitir que o que considerava um desrespeito flagrante passasse despercebido. Pressionou Anne, dizendo que a família não podia ignorar tal comportamento, sobretudo quando vinha de dentro. Lembrou-a dos inúmeros sacrifícios que ela fizera. Férias perdidas, viagens exaustivas ao estrangeiro, dias repletos de compromissos consecutivos que raramente faziam manchetes, mas que construíram a reputação da monarquia ao longo dos tempos. Para ele, deixar as palavras de Laura sem resposta era como desonrar tudo. Anne apreciava-as e a sua lealdade, mas pedia moderação. Ela aprendera há muito tempo que reagir dava mais poder a comentários descuidados. No entanto, a visão de William era diferente. Crescera num mundo onde cada sussurro podia virar a primeira página de amanhã. Temia que, se o comentário de Laura se espalhasse por círculos mais amplos, pudesse ser distorcido como uma divisão geracional dentro da monarquia. Uma narrativa que a imprensa apoderar-se-ia avidamente. Para ele, o silêncio não era força, mas risco. Entretanto, a notícia do momento tenso já tinha chegado a Camila. Para a rainha consorte, Laura sempre fora inacessível às críticas públicas, precisamente por não ser membro da realeza. Ela tentara proteger Laura e Tom Parker Bowles, o seu filho, da política palaciana, acreditando que mereciam viver sem o escrutínio que William e Harry tinham sofrido desde o nascimento. Mas Camila sabia também que a filha podia ser franca, por vezes em seu próprio prejuízo. Quando Camila ouviu falar da raiva visível de William, irritou-se. Ela viu isso como uma reação exagerada, que corria o risco de inflamar tensões desnecessariamente. Isso colocava Charles numa posição delicada. Como rei, o seu dever era manter a família unida, mas, como pai e marido, compreendia os instintos protetores de Camila. Trabalhara incansavelmente para trazer a sua segunda família para o grupo, garantindo que Laura e Tom fossem aceites, pelo menos em privado, mesmo que nunca carregassem títulos. Agora, um comentário ameaçava desfazer esse frágil equilíbrio. Para William, porém, a questão não era apenas sobre Laura. Tratava-se de respeito por Anna Sestias. Por extensão, de respeito pela coroa. A conversa com Anne terminou com ela a insistir para que ele deixasse o assunto de lado. Mas ele não estava preparado para desistir.
Acreditava que o assunto precisava de reconhecimento, se não da própria Laura, pelo menos de Camila. Esta determinação preparou o terreno para uma ruptura ainda maior. William começou a distanciar-se de Camila de forma súbita, evitando aparições conjuntas sempre que possível e mantendo conversas breves. Quem estava no palácio reparou no frio. Durante anos, William manteve os seus sentimentos em relação à madrasta em grande parte em segredo, mantendo uma relação educada, mas cautelosa. Este incidente, no entanto, acrescentou uma camada de gelo que nem os cortesãos experientes conseguiram ignorar. Para quem estava de fora, tudo parecia bem. Mas dentro do palácio, William manteve-se irritado, a Ana manteve-se calma, a Camila manteve-se cautelosa, e o clima na família real alterou-se discretamente. As reuniões informais tornaram-se mais cuidadosas, com os cortesãos a ajustarem subtilmente a disposição dos lugares e a garantirem que William e Laura não se mantinham demasiado próximos. Charles tentou apaziguar a situação, lembrando ao filho que Laura não tinha dito palavras maliciosas, mas William manteve-se firme. Para ele, a intenção importava menos do que o impacto. E o impacto sobre Ana era evidente nos seus olhos. Esta tensão demonstrava a fragilidade das relações na família real. E Charles, preso entre elas, enfrentava mais um teste à sua capacidade de manter a unidade numa família frequentemente marcada pela divisão. Continuem atentos, porque a tensão está longe de terminar. Se Ana tivesse lidado com a situação sozinha, o problema poderia ter desaparecido discretamente, mas William não a deixou passar, e depressa as tensões se espalharam pela família real. O primeiro sinal claro surgiu numa gala de beneficência realizada na Clarence House, repleta de rostos conhecidos do mundo da arte e da cultura. Laura Lopes, filha de Camila, também esteve presente, como é habitual, como curador de arte experiente. Laura estava habituada a eventos como este. Era confiante, bem vestida e simpática ao falar sobre o seu trabalho. Mas quando William entrou com Catherine, o clima mudou. As pessoas sentiram isso. Algo estava errado. Embora a maioria dos convidados não soubesse por quê, conseguiam sentir a tensão no ar. Era evidente que algo maior estava em causa. Laura, aparentemente despreocupada, mantinha-se imponente. Conversava animadamente sobre uma exposição que estava a ajudar a organizar, ria com os amigos da família e posava para as fotografias. Ainda assim, William mantinha-se à distância, e a sua expressão não revelava o calor que costumava demonstrar em eventos públicos. Catherine, sempre perspicaz, apercebeu-se e tentou amenizar a tensão conversando educadamente com Camila. Mas nem a sua graça calma conseguiu mascarar completamente a tensão. A certa altura da noite, Laura e William cruzaram-se. O que poderia ter sido uma troca educada transformou-se num lembrete mordaz da divisão. Segundo relatos de pessoas suficientemente próximas para ouvir, William ofereceu um cumprimento rígido, enquanto Laura, com um toque de desafio, comentou que esperava que todos pudessem manter a perspectiva sobre um comentário passageiro. Para ela, a questão era exagerada. Não se considerava culpada por ter insultado Anne de forma séria. Mas, para William, a sua recusa em reconhecer a mágoa confirmou a sua crença de que lhe faltava respeito. Esta troca subtil não passou despercebida a Camila. Ela interveio rapidamente, afastando Laura com um braço protetor e oferecendo um sorriso que mal disfarçava a sua irritação. Para Camila, a situação era injusta. A sua filha, que não escolhera a vida sob os holofotes, estava agora a ser julgada por padrões aos quais nunca se submetera. Sussurrou a Laura para deixar passar, mas o orgulho de Laura já estava em jogo. Ana, por sua vez, manteve a compostura habitual. Passou grande parte da noite a falar com os doadores e a encorajar os membros mais jovens da Casa Real. Mas Catarina comentou mais tarde com amigos que os ombros de Ana pareciam mais pesados do que o habitual, como se carregasse não só os deveres da família, mas também o peso de ser o centro de uma discórdia indesejada. Os dias seguintes trouxeram novas complicações. Os funcionários do palácio, que são muitas vezes observadores invisíveis da dinâmica familiar, começaram a falar. Sussurros sobre a desaprovação de William. O comentário de Laura e a reação de Camila percorreram os corredores. Enquanto o público permanecia alheio, o mundo privado da monarquia fervilhava de especulações. O risco que William temia de que um único comentário descuidado se pudesse transformar numa narrativa sobre a divisão aproximava-se cada vez mais. Charles, sentindo a ruptura, convocou uma reunião familiar privada no Palácio de Buckingham. Queria que a situação fosse esclarecida antes de se descontrolar. Reunidos numa pequena sala de estar, longe dos grandes aposentos de Estado, o grupo permaneceu num silêncio constrangedor. William, Anne,
Camila e Laura estavam todos presentes, acompanhados discretamente por Catherine, que serviu de influência estabilizadora. Charles começou com palavras moderadas, lembrando-lhes que a união era o maior escudo da família. Falou sobre o lugar delicado da monarquia na Grã-Bretanha moderna e como até mesmo os desentendimentos particulares poderiam abalar a confiança se algum dia se tornassem públicos. O seu tom era calmo, mas os seus olhos revelavam preocupação. William foi o primeiro a responder, afirmando firmemente que o comentário sobre Anne tinha passado dos limites. Falou com convicção, apontando para as décadas de trabalho altruísta da tia e para o quanto a admirava. As suas palavras tinham peso, pois todos na sala sabiam o quanto William valorizava o exemplo de Anne. Laura, porém, não recuou. Insistiu que não tivera intenção de ofender e que as suas palavras eram levadas muito a sério. Ela explicou que estava a falar casualmente, sem a intenção de um ataque pessoal. Para ela, era desconcertante que tal observação pudesse causar tanta perturbação. Anne interveio, tentando trazer equilíbrio. Esta reconheceu a dor do comentário, mas pediu a todos que não deixassem a situação piorar. A sua voz era firme, refletindo a mesma resiliência que demonstrara ao longo da vida. No entanto, nem a sua tentativa de se acalmar conseguiu apagar a atmosfera carregada. Camila falou então, com a voz carregada de frustração. Lembrou a William que os seus filhos tinham evitado deliberadamente cargos públicos, precisamente para evitar este tipo de escrutínio. Argumentou que arrastar Laura para disputas palacianas era injusto, tendo em conta que tinha uma vida e uma carreira próprias fora da coroa. Mas William reagiu, afirmando que, uma vez feitas as observações dentro do círculo familiar, estas tinham peso. Independentemente dos títulos ou das funções, a reunião terminou sem uma resolução definitiva. Carlos, embora insistisse na reconciliação, não conseguiu forçar um acordo. Anne saiu em silêncio, como sempre, regressando ao trabalho com a firmeza inabalável que a caracterizava. William partiu ainda insatisfeito, sentindo que o seu ponto de vista não tinha sido devidamente compreendido. Laura e Camilla, por sua vez, saíram com um sentimento de proteção e defesa, convencidas de que Laura tinha sido injustamente discriminada. O que se manteve após esse encontro foi uma divisão mais profunda, subtle, mas real. O público viu sorrisos e cerimônia, mas por detrás dos muros do palácio, a confiança tinha se desgastado. Para William, a questão tinha se transformado numa questão de princípios. Para Camilla e Laura, tratava-se de defender a dignidade da família. E para Anne, era mais um fardo carregado silenciosamente enquanto prosseguia com os seus deveres. As sementes do conflito tinham sido plantadas e, embora não visíveis para o mundo exterior, começavam a criar raízes no solo privado da monarquia. O que se seguiu testaria ainda mais a família. Com o passar das semanas, o desentendimento entre William e a filha de Camila não abrandou, mas, em vez disso, tornou-se uma barreira tácita nas reuniões familiares. À primeira vista, tudo parecia resolvido. Foram oferecidos sorrisos às câmaras, foram proferidos apertos de mão e proferidos discursos com a formalidade de sempre. Mas, por baixo de tudo, a tensão mantinha-se. E todos na casa o sabiam. William continuava a sentir que Anne tinha sido tratada injustamente. A sua admiração por ela ia para além da lealdade familiar. Via-a como um modelo de dever. As décadas de serviço de Anne, realizadas com pouca procura de atenção, sempre o impressionaram. Ao contrário de outros que por vezes procuravam reconhecimento, a Ana trabalhava porque era esperado, porque acreditava nisso. Para William, desprezar os seus esforços com um comentário irrefletido era um insulto a tudo o que a monarquia tentava defender. A própria Ana tentou seguir em frente sem alarido. Ela comparecia aos seus compromissos, reunia-se com instituições de caridade e passava longas horas com os seus cavalos no Parque Gatcombe. Se ressentia das palavras de Laura, não o demonstrava. Mas aqueles que a conheciam melhor notavam pequenos sinais. Uma postura mais firme no maxilar, um tom mais breve nas conversas privadas e uma vontade de sair das reuniões mais cedo do que o habitual. Não foram reações dramáticas, mas sugeriram que o comentário se tinha enraizado mais profundamente do que ela admitia. Entretanto, Laura manteve-se firme na sua opinião. Acreditava ter sido mal interpretada e julgada injustamente. A sua vida sempre fora cuidadosamente mantida fora da esfera real. Mas ela viu-se envolvida na política, em exposições e eventos culturais. Começaram a surgir rumores sobre a sua tensão com William. Os amigos faziam perguntas cautelosas e, embora as ignorasse, o embaraço incomodava-a.
Para alguém que construiu uma carreira baseada na arte e na curadoria, e não no drama familiar, esta era uma sombra indesejada. Camila tornou-se cada vez mais protetora, como rainha consort. Esforçara-se por encontrar o seu lugar na estrutura real, equilibrando o seu novo papel com a lealdade aos filhos. Ver Laura presa nesta tempestade despertou nela o instinto de proteger a filha das críticas. Confidenciava a Charles com frequência, lembrando-lhe que Laura e Tom nunca tinham pedido para participar na política do palácio. Charles a via, mas também reconhecia a perspectiva de William. Sabia o quanto Anna significava para o filho e compreendia por que é que William se sentia obrigado a defendê-la. Isto deixou Charles na difícil posição de mediador. Sir Todd convidou William a ir ao castelo de Windsor para uma conversa privada. Durante o chá, lembrou ao filho que a liderança exige não só firmeza, mas também flexibilidade. Elogiou a lealdade de William para com Anne, mas incentivou-o a considerar se pressionar ainda mais a questão só iria agravar as divisões. William a viu respeitosamente, mas o maxilar contraiu-se enquanto o pai falava. Estava disposto a ouvir os conselhos de Charles, mas não se convencia de que o silêncio fosse o caminho certo. Nas semanas seguintes, foram feitos pequenos esforços para apaziguar a divisão. Catherine estendeu convites a Laura para visitas a galerias e jantares de beneficência, tentando criar espaço para a reconciliação. Anne, sempre pragmática, aceitou comparecer aos eventos em que Laura estivesse presente, sem demonstrar qualquer ressentimento. Mas, por baixo da superfície, os limites já estavam traçados. A frieza de William em relação a Laura persistia, e o orgulho de Laura impedia-a de oferecer o reconhecimento que ele procurava. O público, como sempre, manteve-se alheio aos detalhes. Viu a família real a cumprir os seus deveres, apresentando-se unida, mas os funcionários do palácio sabiam o contrário. Os mapas de lugares foram cuidadosamente organizados, os horários subtilmente alterados e os briefings meticulosamente planeados para evitar encontros indesejados. A fachada tranquila da monarquia foi mantida, mas isso ocorreu à custa de constantes ajustes silenciosos nos bastidores. A questão mais profunda tornou-se a dos precedentes. Se a observação de Laura foi capaz de provocar tamanha reação, o que dizia ela sobre os frágeis laços que mantinham a família unida? A raiva de William revelara o quanto protegia Anne, enquanto a defesa de Camila por Laura demonstrava os limites da fusão de duas famílias numa só. Para Anne, era mais um capítulo numa vida marcada pelo serviço e pela perseverança, onde, mesmo no seio da sua própria família, o seu trabalho era por vezes subestimado. No final, não surgiu nenhuma grande resolução. Não houve pedidos de desculpas públicos, nem reconciliações dramáticas. Em vez disso, a situação estabilizou numa espécie de tréguas desconfortável. William continuou próximo de Anna, zelando por ela com a mesma lealdade que o levara a agir. Laura prosseguiu a sua carreira, concentrando-se na arte em vez da política familiar, mas consciente de que a sua relação com William nunca seria totalmente restaurada. Camila manteve-se protetora, Carlos manteve-se o pacificador e Anne seguiu em frente. Como sempre, o insulto que começara com um comentário passageiro transformara-se em algo maior, não apenas pelas palavras, mas pelo que elas representavam. Respeito, lealdade, orgulho e o frágil equilíbrio de uma família sob constante escrutínio. E embora as câmaras nunca tenham apanhado, aqueles que viviam dentro dos muros do palácio sabiam que o comentário daquela noite deixara uma marca que não se apagaria facilmente. O que acha? William fez bem em manter-se firme ou deveria ter deixado passar? Como Anna sugeriu, partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvi-los. Lembre-se de gostar, partilhar e subscrever para mais. Além disso, clique no seguinte vídeo apresentado no seu ecrã. Você vai gostar.